Sejam bem-vindos mais uma vez, graça e paz, irmãos, para o nosso tempo de reflexão, meditação na palavra de Deus, a palavra pastoral, o nosso encontro semanal de sexta-feira. Então, vamos curvar as nossas cabeças e vamos buscar a presença do nosso Deus. Bendito Deus, te louvamos mais uma vez, já chegando ao final deste dia que o Senhor tem nos dado, para este tempo tão importante para a saúde das nossas almas, o tempo que teu Santo Espírito ministra aos nossos corações pela tua palavra, e então que o Senhor nos alimente nessa noite e que esse assunto que vamos falar mais uma vez seja um refrigério para os nossos corações nesses dias de tanta insegurança e incerteza. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada irmão que está chegando, aqueles que porventura ainda vão assistir mais tarde, e nós queremos com tudo isso bendizer e glorificar o teu nome. E eu te agradeço e suplico no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos lá. Então, a parábola da grande ceia. Antes de entrarmos na parábola propriamente dita, eu disse que nós vamos dar uma voltinha, né, fazer um pano de fundo, e eu quero ajudar os irmãos a refletirem. O assunto de hoje à noite, ele é um assunto crucial na Bíblia, né, muito importante, mas que nesses dias tem sido muito negligenciado ou distorcido, de maneira que os próprios crentes não têm desfrutado tanto desta doutrina bíblica, que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, porque há muitos equívocos, erros, já de muito tempo, o homem vem assumindo um papel central no mundo e nas perspectivas do mundo, onde o centro do mundo é o homem. Isso é chamado bem popularmente de humanismo. Há uma história interessante, se você acompanhar a história das artes, né? Você vai ver que lá atrás, de quando se tem, né? Por exemplo, na parte da pintura, quadros, né? Então, normalmente, já de muito tempo, os quadros eram obras de paisagem, e eles vão tomando uma evolução que nesta paisagem da beleza da criação do Senhor, de repente, em alguma época, aparece bem pequenininho, em algum lugar daquele quadro, um ser humano. À medida que o tempo vai passando, este ser humano ele começa a crescer nesses quadros, de maneira que chega um certo momento da história que é muito evidente os quadros de pessoas, de personalidades, não mais de paisagens, até chegar àquilo que é o quadro moderno, de uma forma, de certa forma, confuso. Isso falando, logicamente, da parte de um leigo, não é? Para quem aprecia, ele sempre tem um significado. Pessoas ficam sentadas diante de um quadro, muitas vezes, admirando. E alguém que chega lá é dito que é porque ele não sabe apreciar ou porque ele não conhece as artes, porque na verdade a gente não vê grande coisa. Mas se nós pensarmos teologicamente, essas pinturas modernas que não têm forma, na verdade, elas revelam o coração do homem, que é um coração confuso. Assim como o homem passou a ter uma proeminência e ele sai de nada e até um pequeno objeto, ali, uma pequena pessoa num quadro, até tomar a tela inteira numa fisionomia ou mesmo num corpo, para depois ser substituído para aquilo que é o moderno sem forma. Na verdade é isto, ela não tem forma porque é o caos do mundo, é toda aquela escuridão que o mundo vive, transmitido também através das artes. E com isto, muito da teologia acabou se perdendo no sentido da porque assim como o homem toma proeminência nas artes, né, o homem também tem tomado uma proeminência na teologia, de maneira que todo o plano de salvação
ele é pregado, onde o homem tem uma participação fundamental. Deus é um viabilizador, Deus providenciou um meio de salvação, mas cabe ao homem agora crer, aceitar ou rejeitar este plano. Isto é o que é ensinado na grande maioria das igrejas e da teologia. Em contrapartida, na contramão disto, né, nós temos vindo mostrando a soberania de Deus e que a salvação não é um ato casual ou um ato que dependa do homem, mas todo um plano elaborado desde antes da fundação do mundo até a concretização e para toda a eternidade em novos céus, nova terra, como tendo sido arquitetado, planejado e executado pelo Senhor. Foi isso durante a pandemia, as 12 semanas no livro de Romanos, bem como tantas outras semanas, quase que toda a pandemia, vira e mexe, eu estou trazendo para os irmãos uma reflexão, e eu não vou me cansar de fazer isto, porque é o coração do Evangelho que tem sido afetado, e um golpe no coração é um golpe fatal. E a igreja tem sofrido por conta destas coisas. Por exemplo, se eu digo para você que Cristo não morreu pelo mundo, ele morreu pelos eleitos, você fica chocado, é agressivo, você tende a rejeitar quase que imediatamente sobre esta afirmação. Isso foi uma controvérsia lá na época da Reforma, porque a doutrina desde então ela vinha como sendo uma coisa do mundo inteiro em que estava alicerçada na vontade do homem. Então, na época da Reforma, foi quando Calvino se levantou e defendeu 5 pontos, que é chamado os 5 pontos do calvinismo, e um desses pontos é chamado a expiação limitada, porque é afirmado ali de que Cristo morreu somente pelos eleitos. Então, nota, de novo, se eu digo para você que Cristo morreu pelos eleitos, você fica ofendido, você quer rejeitar, e há quem, de maneira um pouco mais agressiva, diga que chegue a ser até uma heresia. Mas vamos começar então, indo para o texto de Efésios capítulo 5, um texto muito conhecido quando fala do papel do homem e da mulher na igreja e dentro do plano de Deus na família, quando ele diz no versículo 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É um versículo conhecido, citado, mas nunca explorado ou raramente explorado na sua profundidade. Primeiro que ele está aqui apenas para ilustrar, supostamente, o amor que o marido tem que ter à sua esposa, e muitos teólogos colocam que é um amor sacrificial. O marido deve amar a esposa de maneira sacrificial. Bem verdade que a grande maioria dos homens não amam as suas esposas sacrificialmente. Mas será que era isso que estava no coração do apóstolo Paulo ao escrever isso aqui? Eu creio que não. Porque ele diz, quando ele está falando aqui de marido amar a esposa e Cristo amar a igreja, ele está falando, entre outras coisas, de fidelidade. O marido morre pela sua esposa. Ora, se isso é verdade, o marido não morre por uma outra mulher. Biblicamente, esse é o texto que diz, embora todo pai esteja disposto a dar a vida pelos seus próprios filhos, não há um texto que diga que a prova do amor de um homem é morrer pelo seu filho, mas a prova de amor de um homem é morrer pela sua esposa. Porque o texto diz, assim como também Cristo amou a igreja. Então, Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Portanto, Cristo morreu pela sua igreja.
Agora, no texto aqui você enxerga, o pessoal pode tremer, pode reclamar, pode ter um ataque qualquer, mas o texto está escrito aqui: Cristo morreu por ela. Cristo não veio morrer por qualquer mulher. Ele veio morrer pela sua esposa. Isso é limitado. Ah, pastor, mas o senhor está esquecendo do versículo mais importante, se é que tem. Eu não creio mais importante. Tudo que está na Escritura é importante. Mas que em João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ponto é este. A Bíblia não se contradiz. Não existe essa de que Efésios está contra João e João contra Efésios. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas qual é a finalidade? Para que todo aquele que nele crê. Quem crê? A igreja. Por quê? O Senhor faz uma obra na vida da igreja, a igreja crê e efetiva a salvação. Simples assim. E eu estava lendo anteontem, porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu não fico escolhendo passagens para ler, ou fico caçando confusão para poder falar na live pastoral. Estava lendo na minha leitura de ano todo, né? E o texto não fui eu que escolhi, é de ano inteiro, é uma das leituras que eu faço. Estava lá em João 17. João 17, versículo 5. Essa é a oração sacerdotal. Todo mundo sabe que é a oração sacerdotal, mas também da mesma forma, profundo, que se explora pouco. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Está escrito aqui. Aos homens que me deste. E ele diz, aos homens que me deste do mundo. Então, do mundo, Deus deu para Jesus alguns homens. Jesus disse isto. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Ele diz, versículo 9, quer mais? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, com todo respeito e reverência, só para você entender, não fui eu que inventei isso aqui. Isso aqui não saiu da cabeça de Edson Naves. Isso aqui é o Espírito Santo que inspirou o apóstolo João para escrever isso aqui, transmitir as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver se alguém tem coragem de brigar com Jesus, porque brigar comigo é fácil. Dizer que eu sou herege é fácil também. Agora, vai dizer que Jesus está fazendo o quê quando ele disse, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Está falando de quem? Dos discípulos. E lá na frente, ele diz, versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, eu e você. Ora, se ele está falando que me destes aqui para os discípulos, aqueles que hão de crer nele, também são aqueles que o Senhor deu. Portanto, a salvação que eu e você temos abraçado, não fomos nós que escolhemos. Nós não somos tão espertos assim. Na verdade, foi o Pai que nos deu para o Filho. E quando Jesus veio à cruz, ele foi à cruz para receber aqueles que o Pai deu para ele, e por isso ele morreu na cruz por estes, e por isso ele morreu na cruz pela sua igreja. Isso é o que está no texto. Todos os textos. Porque todos os textos que falam do mundo inteiro sempre tem o crer na frente. E o crer é o determinante. Porque só vai crer aqueles que o Senhor interferir. E eu vou mostrar para vocês hoje, na nossa parábola. Você entendeu? Eu não sou um herege. Eu sou alguém que tem uma gratidão profunda no coração, que eu nunca vou me cansar. E o pouco de fôlego que Deus me der enquanto eu tiver, eu vou proclamar
A graça do nosso Deus. Não é à toa que a dependência da graça é o nosso primeiro D na Igreja Batista Maranata. Não é por acaso. Porque a tua graça é melhor do que a vida, disse o salmista no Salmo 63, Davi disse. E eu vou proclamar enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver saúde, eu vou trabalhar para o Senhor. Sabe por quê? Porque cada dia mais e todos os dias eu tenho uma consciência maior de que eu fui objeto de um grande amor. Não fui eu que amei o Senhor, mas o Senhor me amou. E eu queria pedir que você se juntasse a mim para glorificar o nosso Deus. Glorificar o nosso Deus com esta convicção. Não tenha medo. É a palavra de Deus. Isto faz diferença, porque se eu tenho participação, eu sou alguém. E nós vamos ver que nós não somos ninguém. Por isso, abre comigo Lucas capítulo 14, na parábola da grande ceia. E vamos, no resto do tempo que nós temos, ver tudo aquilo que eu estou lendo em textos isolados, numa parábola que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso de vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, o contexto desta parábola era de convidar pessoas para o casamento ou banquete. No versículo 7, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Cristo foi levado a um casamento, que aqui não diz qual casamento é, não é o mesmo de Caná da Galileia. E ele começou a observar que os convidados vinham e tomavam os primeiros lugares à mesa. Então, observando isto, Jesus trouxe para eles uma palavra. Vindo aquele, versículo 9, de que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado. Ele diz: não senta num lugar na frente, senta no fundo, porque se você sentar na frente e alguém vier mais ilustre do que você e mandar você para o fundo, você vai ficar envergonhado. E Jesus diz mais no versículo 13: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Porque normalmente quando alguém dá um banquete, uma festa de luxo, este não é o público que ele chama. São as pessoas proeminentes, amigos, pessoas de destaque na sociedade. Quanto mais ilustre, mais cabeça de lista é. Mais cabeça de lista é. Isso já era assim desde aquela época. E Jesus estava dizendo: não faz assim, convida alguém que não vai poder dar reciprocidade para você. Então, quando eles ouviram isto, versículo 15, ora, ouvindo as palavras, um dos que estavam com Jesus à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então, quando ele escreveu isto, ele estava dizendo, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E Cristo responde então com esta parábola.
E esta é uma de duas parábolas sobre o processo de salvação descrito por Jesus. Quando Jesus falava sobre aquele convite e as pessoas querendo ter lugar de proeminência, e este homem respondeu daquela forma, né? Então, o que acontece? O convidado entendeu como um simples privilégio. Ou seja, fazer parte da ceia no reino dos céus, comer com Deus no reino dos céus, é um privilégio de poucas pessoas. Aquele homem entendeu mal e Jesus logo corrigiu. Logo Jesus corrigiu. A resposta de Jesus, no entanto, vai deixar claro de que não era uma questão de status ou privilégio. Era resultado de um ato soberano de Deus mediante a rejeição dos convidados. Participar da ceia no reino de Deus não é uma questão de privilégio. Não é uma questão de status, como quando se dá um banquete e só se convida pessoas ilustres. É uma questão de soberania mediante a rejeição dos convidados. Isso está no versículo 17 a 20. Porque quando ele saiu para convidar as pessoas, e ele saiu para ir buscar o mordomo, o texto diz, guarde, todos se excusaram. Eles rejeitaram o convite e não compareceram. Se nós tivéssemos tempo, eu já preguei isso aqui ao longo desses anos, na linguagem popular, desculpas esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas. O camarada disse, né? Ele disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Meus amados irmãos, quem é que compra um campo sem ver? Quem é? A pessoa compra porque viu, gostou, o preço é justo, vale a pena e compra. Agora o camarada vai lá, compra um campo sem ver e depois fala, agora eu preciso ver o campo. Sabe o que é isso? Desculpa esfarrapada. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Novamente, como é que alguém compra junta de boi e não sabe se o boi é forte o suficiente para puxar o arado, parar na terra? Vai comprar um boi mirradinho, depois de pago, ele vai experimentar a junta depois? Sabe o que é? Desculpa esfarrapada. E o terceiro disse, casei-me e por isso não posso ir. Por isso que tem a musiquinha, né? Melhor ficar solteiro do que casado, porque o solteiro vai onde quer e o casado tem que levar a mulher. Pois é, mas olha aqui, desculpa esfarrapada, você casou, vai na festa, leva a mulher junto. Leva a mulher junto. Casar é impedimento de alguma coisa? Não. Por isso, isso aqui é sintoma do quê? Deus não está na agenda do homem. Se isto fosse assim até aqui, Cristo teria morrido em vão. Porque Cristo morreu na cruz e ninguém ia aceitar Jesus, porque ninguém tem tempo para Deus. Só desculpas, desculpas, desculpas. E infelizmente, meus irmãos, com todo o respeito que eu lhes tenho, você também dá desculpas. Dá desculpas para não servir, dá desculpas para tudo. Nós faltamos do culto? Não, eu não falto se eu estiver doente. Na regra, quando eu cheguei aqui, você pode faltar se tiver com 42 graus de febre na cama. Você pode faltar. Porque se não for assim, dá para vir. Dá para vir. Tudo bem, estamos na pandemia. Respeito, ótimo. Beleza. Tá bom? Mas é natural do homem dar desculpas. E esta é uma parábola fundamental para se entender a eleição de Deus. A eleição de Deus começa com a rejeição de todo mundo. E nesse texto aqui, eu encerro para os irmãos ressaltando 3 verbos que tem aqui. Um verbo está no versículo 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos.
Aqui o verbo significa simplesmente, ele chamou, ele convidou. Ó, vou fazer uma festa em casa e eu quero que você vá lá na minha casa participar da minha festa. Deus disse, eu quero que você venha morar comigo no céu. Qual foi o resultado do convite? Desculpas, desculpas, desculpas e ninguém veio. Quando o servo veio e disse, Senhor, não veio ninguém. O texto diz que o Senhor ficou irado. E no versículo 21 tem outro verbo. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxo. Segredo verbo, traze. Este verbo aqui é interessante, porque o verbo traze aqui, ele é um verbo, simplesmente o verbo conduzir, mas ele está intensificado por uma preposição antes dele, que é para dentro. Ele diz, traz para dentro da minha casa. Você percebeu? Não convida, você convida, ele não vem. Então tem um jeito, pega na mão do cidadão, segura na mão do cidadão e traz para dentro da minha casa, é o que está escrito aqui. Esse verbo é curioso, porque esse verbo era conhecido no mundo grego como sendo a função de um homem que levava pessoas para dentro do teatro. A pessoa chegava na porta, apresentava o bilhete de entrada, o homem olhava, sabia que ala que era, que fileira que era e o número da cadeira. Pegava no braço do cidadão e conduzia esta pessoa até ao lugar que ele tinha que sentar. Não era um convite. A pessoa se apresentava porque tinha o bilhete. Ele tinha comprado, ele comprou aquele lugar, era um lugar específico. E aquele homem tinha a função de conduzi-lo até o seu lugar. Esta é a palavra que Jesus usou aqui. Quando eu e você nos rendemos a Jesus, ele nos tomou pelo braço e nos levou para aquele lugar marcado. O meu é meu e de ninguém mais. E o seu é seu e de ninguém mais. Não tem como sentar na cadeira errada. Não tem como. Porque ele vai trazer. Não é um convite. Não é um convite. Glórias ao Senhor. Se alegra comigo. Esta é a sua salvação, como é a minha salvação. A minha é assim. A minha não fui eu que escolhi nada, não. O convite eu não aceitei, meus irmãos. Mas o Senhor disse, ele tem um bilhete. O bilhete foi pago com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E o número da cadeira está gravado. Está gravado. E lá eu fui. Mas no versículo 23 tem o terceiro verbo. O homem trouxe, ele pegou pelo braço, trouxe quem? Ele trouxe os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mas o servo disse, Senhor, ainda há mais lugar. Olha o versículo 23, que maravilhoso. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos vir. Não fui eu que inventei, meus irmãos, de novo, com todo respeito. Jesus disse, obriga. Obriga. A palavra significa força, compele, coage, mas traz. Não é um convite, meus irmãos. Não é um convite. Obriga a vir todos. Sabe por quê? Porque periga a falsa modéstia. Ah, mas eu não sou digno de ir no banquete do Senhor. Eu sou tão pobrezinho. Eu não tenho nem roupa para ir no banquete. Para esses o Senhor disse, vai lá e obriga. Enche a minha casa. A minha casa tem que ficar cheia. Sabe o que significa? Não tem overbook no céu. Não tem overbook e não tem cadeira vazia. Cada cadeira tem um nome marcado.
Louvado seja o Senhor e glória a Deus que eu tenho um nome numa cadeira que o Senhor me deu. O Senhor me deu. Sabia? O Senhor me deu aquele lugar. Então guarde isso. A casa do Senhor fica cheia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e levarei você para mim mesmo. Ele está preparando casa. Tem endereço, nome, CPF, RG, tem tudo. É intransferível. Não tem errada. Meus irmãos, o céu vai ficar cheio. E não tem overbook de novo. E não tem cadeira vazia. Esta é a nossa salvação. Interessante desses verbos que os dois últimos, pega no braço e traz para dentro no lugar marcado, e obriga, estão no imperativo. Ele disse para aquele camarada, obriga, traz, não é opção, não dá brecha, manda, sabe o que é isso? Soberania. Deus é soberano e quando o Senhor manda, nós vamos obedecer. Por isso, eu e você fazemos parte. Não é privilégio, irmãos. Nós sabe quem somos nessa parábola? Pobres, aleijados, cegos e coxos. Essas pessoas eram desprezadas na sociedade judaica. Não havia lugar para essas pessoas. Mas é assim. Lembra a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Se não for pobre, não entra no céu. Não entra no céu. Jesus veio chamar aquele que é desprovido de tudo. Não há nada em nós que nos desse direito de estar ali. Por isso, esta noite, eu convido você a se alegrar comigo, mais uma vez. E hoje à noite, antes de deitar, agradeça ao Senhor. Senhor, eu não merecia nada. Eu não escolheria o Senhor. Eu não queria, eu só dava desculpa mesmo. Mas eu te louvo porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor tinha uma cadeira marcada para mim com o meu nome. E sabe qual foi a tinta que ele escreveu? O sangue de Jesus. E não há o que tire essa tinta daquele lugar que está reservado para você e para mim. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade mais uma vez de meditar em tão grande salvação. Ó Senhor Jesus Cristo, eu te louvo pela obra que o Senhor fez na cruz, em meu favor, em meu favor. Ó Espírito Santo de Deus, eu te louvo, porque o Senhor me abriu os olhos, para que eu pudesse enxergar estas coisas. E Pai bendito, eu te louvo, porque soberanamente o Senhor me incluiu. Por isso, louvado seja o teu nome, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Nos vemos domingo, se o Senhor permitir. Amém.